Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Aliás, que segunda-feira cheia essa, hein? Por favor, quando a gente pensa que viu tudo, não viu nada ainda, né? Como é que vai imaginar que surgiriam os diálogos do namoradinho do Brasil durante muito tempo, hoje ministro, juiz, comandante de Lava Jato, Sérgio Moro, tivesse aquelas gravações com o Dallagnol, Dalton Dallagnol. Mas estão aqui 3 juristas da melhor qualidade. Um desembargador, um procurador, um ex-ministro e advogado renomado, Nestor Rain. Nestor, prazer tê-lo aqui. Prazer, Paulo Sérgio. Bem, fomos todos surpreendidos ontem à tarde, por volta de 6 horas, né? Estourou, né? Com essa divulgação do site, de um site de notícias chamado Intercept. Que, aliás, bota site competente nisso. Hein? Que é um site do Green Greenwald, que é o companheiro do deputado que substituiu o Jean Willis na... Não, ele substituiu o Jean Willis. Sim, é o que eu estou dizendo. Sim, que é casado com um outro deputado. Vou repetir. O Green Greenwald é casado com o deputado que substituiu o Jean Willis na Câmara Federal. Bem, esse site, ele divulgou várias conversas de WhatsApp, várias transcrições de WhatsApp, de conversas entre o então juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato em Curitiba, principalmente com o Dalton Dallagnol, que era o responsável pela operação por parte do Ministério Público, era o autor da ação e o responsável pela ação. São diálogos variados sobre vários temas. Isto, logo depois, lá por volta de 9 horas da noite, o atual ministro Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, lançou uma nota dizendo que teve seu celular hackeado e que essas transcrições teriam sido obtidas de forma ilegal. Aliás, também narrando ainda no terreno dos fatos, sem dar nenhum tipo de opinião. Ainda durante a semana já se queixavam membros do Ministério Público, e não lembro se também o ministro da Justiça, de tentativas de invasão, de hackeamento do seu telefone. Foi hackeado durante 6 horas. Será que ele já era um prenúncio, ele já sabia? Pois é, a gente não sabe, mas toda essa divulgação criou um terremoto, não na escala Richter de magnitude maior, mas do meio para frente, algo de grande relevância, porque criou reflexos no judiciário, através de membros que, inclusive, se manifestaram hoje publicamente, como o ministro Marco Aurélio Mello, não me lembro de outros ministros, mas vários poderes, inclusive aqui o nosso procurador-geral, Fabiano Dall'Azen, também se pronunciou, aliás, com muita prudência sobre o tema, e causando também um terremoto político e com reflexos na economia, Sim. porque também hoje isso mexeu com bolsas, mexeu com uma série de situações. Dólar. Causou também um terremoto político em função da reforma da Previdência. Então, há uma reação em cadeia em relação aos reflexos desse fato. Além disso, Paulo Sérgio, para encerrar, para que então se passe então a uma análise e não aos fatos. Os fatos são importantes, recuperar os fatos. Esse Wikileaks brasileiro, ele promete lançar em doses homeopáticas, propagar essa crise em diversos momentos, pipocarão divulgação de novos WhatsApp, de novas conversas. O Intercept vai lançar novas luzes sobre o caso, divulgando aí essas questões. Eu não sei se fiz um relato de ordem geral, não, assim, pode ser complementado. O nosso procurador, nós temos aqui, até a fato. Nós temos aqui o advogado, temos o Ministério Público, depois, mas agora advogado, Ministério Público e Judiciário aqui. Doutor Eduardo. Os fatos são esses que o Nestor relatou, mas me parece que nós temos 2 coisas principais que nós podemos conversar sobre e que me chamam a atenção. A primeira delas é a seguinte:
né? Independentemente de que isso já tenha acontecido outras vezes, né? Hackear um telefone, hackear um programa, um aplicativo desse de telefone, isso é tarefa de gente especializada. Muito, isso não muito, é, muito. não é para amador. Muito. Tá? Então isso custou tempo, dinheiro, investimento, né? E trata-se aqui de um crime. Esse é o primeiro fato. Independentemente de se tratarem de jornalistas e deles terem, como de fato tem, a proteção do sigilo da fonte, isso não os autoriza a cometer crime. Então, nós estamos aqui, a obtenção desses diálogos, trata-se de obtenção de um objeto de crime. Então, eu tenho dúvida, na verdade eu tenho uma certeza, pessoal, de que isso, como todos os outros vazamentos que têm acontecido no Brasil, trata-se de ilegalidade. O jornalista pode e deve preservar a sua fonte. Como ilegal foi o vazamento do diálogo do Lula com Claro que sim. Como todos esses outros vazamentos que a gente vê nas revistas de grande circulação, a Veja, com documentos da Receita Federal e tantos outros, e esses são vazamentos criminosos, porque não se pode, embora tu possa preservar a fonte, e é constitucionalmente isso previsto, isso não dá o direito de obter um documento que em si é sigiloso e aí divulgá-lo. Porque o documento continua sendo sigiloso, aquele conteúdo continua sendo preservável e merecedor de preservação. Então, eu me aproprio de algo que pertence à privacidade alheia e porque a fonte que me fornece aquele documento ou aquilo que é sigiloso pode ser preservada, não me autoriza a divulgar isso desde logo. Então nós estamos tratando um crime que aconteceu, é crime a sua divulgação e continuará sendo, como foram criminosos todos os outros vazamentos que aconteceram. E o que vem à tona desse crime cometido é crime também? Ou tem que ser desconsiderado? Bom, se nós já vamos passar a análise, não. Me parece o seguinte, nós temos aqui então uma prova de uma possível suspeição do juiz e talvez dos procuradores que atuaram ali, mas do juiz eu não tenho dúvida nenhuma, porque num primeiro momento ele parece que o que indica, eu não consegui ver os diálogos, eu vi os comentários sobre o que seria o conteúdo dos diálogos, que está no site, eu fui ler o site. Como eu não sou assinante desse site, eu não tive acesso aos diálogos. Mas ali parece que o juiz, no mínimo, ele aconselhou a parte sobre como ela deveria se portar no curso do processo. E juiz que aconselha a parte sobre o objeto da causa é suspeito. Isso está no Código de Processo Civil, não é normal que se reproduz. Agir assim com o Ministério Público, com o procurador? A lei diz que o juiz que aconselha a parte sobre o objeto do processo é suspeito. Ele tem obrigação de ser dado por suspeito. Bom, mas nós agora temos prova. Vamos raciocinar aqui. Temos prova dessa suspeição, mas essa prova da suspeição é ilícita. É ilícita. Então eu não posso usar... E tem jurisprudência sobre prova ilícita. Muito complicado. A questão dos vazamentos, o Ministério Público do Paraná vazou muita coisa. Vazou muita coisa que saiu na imprensa na época da Lava Jato, foi vazada pelos procuradores. Não há dúvida nenhuma. Bom, o fato do juiz conversar com a parte... Pelos procuradores ou pelo próprio juiz? Não, o juiz conversar com o procurador ou com a defesa, não há problema nenhum. Eu, por exemplo, fui desembargador 15 anos e cansei de receber advogados no meu gabinete com toda a transparência, porta aberta, nunca tive problema nenhum. Né? Com agendamento. Agora, nem sem agendamento, a minha porta era aberta, mas com absoluta transparência. Isso eu não vejo nenhuma dificuldade. O problema é, como tu disseste, o problema foi o juiz aconselhar. E também, o que me chamou a atenção nessas gravações, que ilegais ou não ilegais, elas repercutem dramaticamente na prestação jurisdicional, é um negócio muito complicado, né? Muito complicado. O que me chamou a atenção foi aquele diálogo dele, quando ele fala com o Dallagnol e diz que vai liberar o diálogo da Dilma com o Lula. E ele avisa o Dallagnol, e o Dallagnol concorda. Porque o que ele dizia anteriormente, que não se deu conta dos horários. Não, mas veja bem, sim.
Que aí eu tinha passado o horário da gravação, que estava bloqueado o celular do Lula. Revela que ele sabia e liberou. Liberou. Quer dizer, aquilo ele combina com o Dallagnol. Quer dizer, aquilo foi uma barbaridade, o que o juiz fez. E ele fez, aquilo ele fez. Ele liberou aquele diálogo da Dilma com o Lula. Outra coisa que denota... Eu não vou ser tão cruel com o juiz, mas eu posso dizer assim, o que denota uma aparente parcialidade foi a questão da decisão aqui do Favretto. Quando o Favretto deu um habeas para o Lula, é uma decisão de segundo grau e o juiz Sérgio Moro não determinou que não fosse cumprido. Quer dizer, isso é uma quebra absoluta da hierarquia. Quer dizer, decisão judicial certa ou errada, não morro de amores por ninguém. Agora, o Favretto deu um habeas, segundo grau. E o juiz de primeiro grau, então onde é que vão parar? Então não se tem mais hierarquia, não se tem obediência à decisão judicial. Quer dizer, se a decisão do Favretto está errada, soltar o Lula como mandou soltar, recorra-se. Agora, o que fez o juiz Sérgio Moro? O juiz Sérgio Moro ligou para a Polícia Federal de São Paulo e não solta. O que oportunizou depois que essa coisa toda chegasse ao TRF4 e aí então deram uma contornada por ali e acabou não cumprindo a decisão do desembargador Favretto. Que eu não entro no mérito. Não vou entrar no mérito. Imagina eu fui desembargador 15 anos, se eu desse uma decisão e o juiz lá embaixo dissesse não cumpro. Mas onde é que nós vamos parar? Se chegar a esse ponto, vão fechar o judiciário. Então, é por isso que eu digo, a aparente parcialidade do juiz Sérgio Moro por esses dois episódios. Os diálogos, a gente sabe por metade e não estão contextualizados, quer dizer, não se sabe até que ponto chegou, né? Então, agora, de qualquer maneira, isto é muito grave. Mesmo que a interceptação tenha origem criminosa, isto é gravíssimo, porque põe em risco todas as decisões judiciais. E aí, vejam bem, como é que nós vamos sair desse imbróglio? Agora... Evidente que os advogados de todos os condenados, não só do Lula, mas todos aqueles que foram condenados pelo juiz, todos que foram condenados, vão entrar agora, levantar a suspeição do magistrado e como já tem... Você sabe muito bem, melhor do que eu, como já tem decisão de segundo grau, cabe agora uma revisão criminal. Então vai dar uma enxurrada de revisões criminais, né, pretendendo a anulação ou a nulidade, no mínimo, dos atos decisórios. Agora tem um aspecto aí... No mínimo dos atos decisórios. Tem um aspecto, é muito complicado, muito complicado. Tem um aspecto que permeia tudo isso, né? Eu fui convencido disso por algumas conversas que tive, né? O juiz Sérgio Moro, penso que ele fez mal quando ele aceitou ser ministro da Justiça do... Esse é outro problema. Se interliga. Se interliga, claro. Quando ele aceitou esse caso, começaram uma série de teorias conspiratórias, que ele teria fulminado com a candidatura do presidente, etc. Começou essa enorme rumor dos setores de oposição, e, enfim... Contra o ministro. Depois o ministro se desgastou quando enviou ao Congresso aquele projeto de lei e teve um embate com o Rodrigo Maia, com o presidente da Câmara, ali ele teve um novo desgaste. E agora, eu penso que os seguidores, aqueles que são fiéis ao Moro, não vai abalar um centímetro o prestígio dele. Pelo contrário, vai melhorar. Agora, acho que do ponto de vista... Que os seguidores dele são seguidores do... Os seguidores dele são seguidores do Bolsonaro. Isso. Vai fortalecer. Agora, acho que foi bem analisado aqui pela turma. Quando o Ministério Público é titular da ação, não é? Ele é uma parte, como eu que sou advogado, né? Quando ele não é o titular da ação, ele está agindo ali como Ministério Público, ele tem compromissos com a justiça. O juiz e o promotor tem compromisso com a justiça que eu, advogado, não tenho. Eu não tenho nenhum compromisso com a justiça. Eu só tenho compromisso com o meu cliente. Sim.
Só. E advogar na forma da lei. Não pode ser chicana. E veja bem, vem mais um detalhe. O advogado, retardamento do processo. O advogado tem um limite ético na defesa do interesse do cliente. Mas o meu compromisso é com o cliente. Agora, o advogado age na mais absoluta parcialidade. Exato. Quando recebe a procuração do interesse do cliente. Né? Agora, na mais absoluta parcialidade. Já o Ministério Público, não. Me ponho no lugar de advogado. Eu ficaria alucinadamente feroz num caso como esse, em que eu enfrentei uma parte e eu viesse a lume uma situação como essa. Mas eu quero dizer que eu acho um pouco cedo para ter uma opinião definitiva desse mosaico todo que está se montando aí. Por enquanto, sim. Porque conversas descontextualizadas, conversas que tu monta, pega um pedaço da conversa, não pega outro pedaço, mudam totalmente o sentido. Eu não estou querendo vir em defesa de ninguém, estou dizendo, eu ficaria indignado se um caso desse acontecesse comigo. Bom, o universo de advogados interessados nessas anulações é enorme. Esse caso tem implicações políticas muito sérias. Econômicas. E tem aquilo que o doutor Eduardo referiu, que é a questão, esse hackeamento custou uma fortuna, isso não é uma coisa simples de acontecer. Isso não é um negócio, ele esqueceu... Não é de amador, né? Ele esqueceu no escritório, aí falou, não, isso é uma coisa feita por profissionais de alto coturno. Isso é um Wikileaks brasileiro. Aqui, ó, perguntando por que vocês não comentam sobre a fonte desse site, quem é? Ninguém sabe, né? Sim, essa é a fonte protegida constitucionalmente. Isso são as questões protegidas, mas eu imagino que nesses crimes cibernéticos há auxílios que os interessados podem ter, onde eles poderão chegar muito próximos de quem vazou isso. Às vezes lembra que o Assange, o Assange que estava lá em Londres, preso lá em Londres, eles conseguiram apanhar isso aí, Nestor, isso pode até nem ser no Brasil. Pode ser fora, pode ser fora. Então eu, por exemplo, não me abalanço em ser muito... Dizer assim, o que vai acontecer, vão anular os processos, etc. Eu acho que é cedo ainda para fazer um pronunciamento mais direto. Mas que vai dar uma série de ações... Não querendo ficar em cima do mundo, mas acho que ainda é cedo para dizer, vão anular os processos. Agora, vai ter influência, isso vai influir no jogo político, no jogo econômico, na forma da Previdência. E no STF já tem... Até fiquei espantado hoje com o ministro Marco Aurélio, que já opinou sobre isso. Ele está impedido de julgar esse fato, né? Não pode julgar, né? Ele já entrou dando voadora. Né? Não, ele não pode julgar. Porque juiz que se manifesta pela Luman sobre... Mas para o telespectador entender, eu vou até contar um caso concreto. O Moro também não podia julgar. Também. Mas aconteceu comigo. Se ele fosse agir pela consciência, ele não poderia julgar. É comum. Por causa da suspeição, né? Quando os profissionais do direito se conhecem e se respeitam, é comum que haja um debate leal sobre os processos. Eu vou contar um episódio que aconteceu comigo. Eu era promotor. Eu já tenho 30 anos de MP. Agora, em setembro, eu completo 30 anos de Ministério Público. Então, eu, com menos de um ano, fui promovido a Uruguaiana. Isso aconteceu em Uruguaiana. E tinha um advogado, caso de estupro, 3 acusados, 2 meninas, e os advogados insistiam na tese de negativa de autoria. E havia uma prova boa de que eles estiveram com essas moças durante a noite, numa boate, saíram com elas e tal. E elas foram condenadas. Eles foram condenados, os 3, pelo estupro das 2 meninas. E aí eles vieram conversar comigo. Eu era o promotor do caso, eu tinha feito a acusação. E eles vieram conversar comigo e doutor, nós esperávamos que não fosse, porque vê bem. E eu digo, olha, eu acho que vocês estão errando na estratégia. A estratégia de vocês de negativa de autoria, a prova de que eles estiveram com elas é boa. A prova melhor seria se vocês negassem o que não há dissenso. Não há prova do dissenso das moças no fato concreto. Porque eles foram para uma área, foram vistos naquela área e tal. Se vocês sustentarem que não há prova do desacordo delas na relação sexual, acho que vocês vão ter mais sucesso. Nós conversamos sobre isso e ali fizemos uma ponderação leal sobre o tema. Digo assim, olha, a prova é assim, assado. Eu estou convencido de que houve estupro e por isso estou sustentando o estupro. Mas a prova do dissenso, do desacordo dela em relação às relações é mais frágil do que essa negativa de autoria que vocês estão sustentando. Eles foram para a apelação, mudaram a tese para o dissenso,
e tiveram sucesso no tribunal. Isso é uma questão leal de processo, de conversar. E eu também não me arrependo de ter dito, porque era uma questão, eu não faço questão absoluta de condenar ou de deixar, era uma questão processual relevante, aquela do dissenso, e eles mudaram a tese. Ainda aconselhei-os, disse assim, ó, vão a Porto Alegre, sustentem oralmente a tese, mostrem para a Câmara que vocês confiam no cliente de vocês e confiem na tese. Vão a Porto Alegre e sustentam. E eles obtiveram a absolvição dos clientes dele. Isso é comum no mundo forense. Então, como disse o desembargador Genaro aqui, os advogados, os juízes, os promotores conversam sobre as teses do processo. E as partes, é comum conversarem sobre as teses do processo. É comum toda semana nós estamos tudo ali isso conversando. Se faz isso. Se conversam sobre as teses. O que não dá, e o que parece que é isso, é que o juiz faça parte da estratégia processual de uma das partes. Tu deveria requerer diferente, não requer isso aqui não dá. Faz assim, não faz assim. Aí é que a coisa fica contaminada. Olha o Eduardo aqui. Paulo Sérgio, boa noite. Com todo respeito, um erro não justifica o outro. Tens que parar de defender a imprensa que prefere tentar apagar o fogo com gasolina. Às vezes não te entendo. Eu não sei se está se referindo aí a nós, à imprensa em geral, ao site. De qualquer forma, isso é notícia. A imprensa não pode deixar de falar a respeito disso. Eu acho que o que ele quis dizer é o seguinte... Nós temos que falar a respeito disso. E não se trata de defender a imprensa, nós estamos aqui discutindo o que ocorreu. É isso que nós estamos discutindo. Não, é um fato. Não está defendendo o hackeamento, não está dizendo o seguinte... Eu não sei nem chegou se lá no site pode ser considerado imprensa. Eu não sei nem se pode ser considerado imprensa. Não quero... Pode ser considerado imprensa? Não, mas é um fato. É um fato. Eu acho que é a imprensa. Exatamente. Eu acho que é a imprensa, sim. Não, é um meio de comunicação. Eu estou dizendo que não sei. Isso até é dever da imprensa. Certa medida. Boa noite, Paulo Sérgio. Diga ao desembargador que está à tua direita que ele não irá tapar o sol com a peneira, ok? O Eduardo lá de Cachoeira. Pronto. Tá querendo tapar o sol com a peneira? Mas eu não tapei sol com a peneira. Pelo contrário. Nem tapou o sol, não. Não. Até porque um episódio desses é tão escuro, não pode ter sol. Porque isso é de uma escuridão absoluta. O que foi feito lá, se foi feito da forma como consta por aí, isso é de uma escuridão absoluta. Foi de altíssima gravidade. Altíssima gravidade. Não estou tapando sol com a peneira. Não tem sol, isso é escuridão. Escuridão processual, escuridão de ética, escuridão de maneira de agir do magistrado. Isso contraria, inclusive, a Lomã, inclusive a moral como de qualquer um de nós. Por favor. Olha, o Adolfo Germano aqui. Boa noite. Quanto ao juiz não cumprir para que o habeas corpus do Lula não fosse atendido pela Polícia Federal, e quantas vezes o Lula não cumpriu decisão judicial? Aí pode. O Adolfo Germano que está contra o Lula aqui, obviamente. E aqui ninguém está a favor do Lula, contra o Lula. Não tem Nós parte estamos debatendo o tema aqui que... Não tem parte pri. Estamos tentando serenamente dissecar um pouco essa notícia que é realmente importante. Cada um de nós tem a correção, mas eu acho que um pouco de cuidado é... Não posso também chegar tão fundo, né? Não se sabe... Mas com indicativos péssimos, assim. Péssimos. E repercussão pior ainda. Isso é que, aí que está. Isso é que me preocupa. Isso é que me preocupa, a repercussão disso aí. Olha, o Paulo Ricardo, Cléa Silva aqui. Vão mandar prender o Moro e o Deltan. A Lava Jato não importa para o desembargador que está ao teu lado. Nem toda a turma que ganha um monte de privilégios ficará livre disso tudo. O engenheiro Paulo Ricardo Cléa Silva. Já levou outro soco, os caras estão bravos contigo já. Mas que não estão entendendo o que eu estou dizendo. Quer dizer, a mim pouco, quer dizer, pode comprometer a Lava Jato? Até pode, pela gravidade dos fatos, se comprovados. Desculpa, mas não deveria, sabe por quê? Não. Isso é o sujeito que quer tirar o sofá da sala. Não. A Lava Jato, não estou dizendo. O combate não entendeu o que eu por disse. meios legais. O que eu disse é que se pode até comprometer a Lava, pode. Não deve. Não deve, isso é outra coisa. Acho mais. Mas não tem que cogitar, porque aí vai ser o caos. Eu sei que vai ser, mas isso que eu estou dizendo. Daí a gravidade desses fatos que aconteceram, a repercutir, inclusive, numa apuração de crimes aos milhares cometidos por esse bando de ladrões. Agora, a vida ensinou a todos que frequentam essa bancada, e o telespectador que está em casa nos vendo, o seguinte, que se tem um lugar no mundo onde as coisas não são definitivas, é no Brasil, né? É tudo até o próximo escândalo.
tudo repercute. Agora, veja só. Esqueceram o Neymar agora, tu viu? Agora esqueceram o Neymar. Não, e esqueceram outra coisa, com o caso Neymar, a amnésia coletiva brasileira em relação a algo gravíssimo que aconteceu e repercutiu zero na mídia. 0,02. Foi a mutilação a que foi submetido o menino e ao seu assassinato. Repercussão zero. Um crime hediondo, bárbaro, crime para ribombar 20 dias na mídia. Deu uma noticiazinha de final de manhã. Mas essa questão aí que você está falando... Isso, o Roberto, mutilaram uma criança em defesa. O Roberto Carlos disse uma coisa com muita propriedade. O Brasil... Mas eu sei por quê, viu? Não se tem segurança nem com o passado. Até o passado, Roberto, certo? Até o passado, tu não tem segurança no passado. Isso é Roberto Campos. Mas sempre foi Tu falou Roberto Carlos? A história... Roberto Campos. A revisão da história torna fatos que se entendiam... transitados em julgado. Não. Aqui no Brasil não transita. Militares, olha aqui, ó, devem fechar tudo isso e assumir o poder. O Sidney de Pois é, isso aí é... E aí começa, né? Mas olha, é uma loucura aqui. Vergonha o que estes petezões estão falando. Isso é uma vergonha. Moro está certinho, esses dois defendendo terroristas, hacker. Suzel de Caxias do Sul. Se preocupe com os terroristas petistas. Quem é os dois que está se referindo aqui? Ela. Não. Quem é os dois que estão defendendo petista? Está defendendo o petista aqui, pelo contrário. E todo mundo sabe qual é a minha posição com relação ao PT e com relação a essa roubalheira que o PT institucionalizou. Mas o Eduardo fez questão de sublinhar e de gizar no início da fala dele. A obtenção de todas essas transcrições de WhatsApp foram feitas de forma ilegal. Sim. Tá, não tem dúvida, isso é crime. Que é crime, é prova ilícita. E então, divulgar também. Então já vai haver uma... Divulgar também. Por exemplo, tu divulga um processo que corre, nas capas dos autos está lá, segredo de justiça. Alguém vai lá, tira uma cópia e divulga, crime. Crime. Olha aqui, ó, muita hipocrisia, todo mundo sabe que todo mundo conversa o que quiser, não muda nada, ninguém inventou nada, os réus continuam culpados. E é verdade. Não, quanto a isso... Pois é, essa questão que se referiu aqui, da tormentosa questão da influência da prova ilícita. A prova ilícita na sua obtenção e ilícita a sua divulgação. Sim, tudo bem. Eu vou fazer uma homenagem, já que ele não está aqui, ao Lênio, né, que não está... que vive aqui se debatendo sobre esse assunto das garantias constitucionais, né? Quer dizer, o Deltan Dallagnol foi um que durante algum tempo advogou uma certa relativização das garantias constitucionais, especialmente a prova ilícita. Né? Ele foi vítima agora de uma ilicitude. Exatamente. Né? Exatamente. E seria de perguntar agora o que ele está achando dessa relativização. E outra coisa... não diria ele, mas alguns da Lava Jato, procuradores, eles divulgaram coisas que eram sigilosas nos processos. Quanta coisa saiu que chegava na imprensa? Qual era a fonte? Era lá dos promotores. Agora, eu pergunto também o seguinte, meu amigo do Ministério Público, imagina se um advogado tem um diálogo desse com o juiz, o que o Ministério Público ia fazer? Ele ia processar o juiz e o advogado. Também tem isso. Agora o Ministério Público fez isso. Não está acima da lei. Ó. Tem que ser responsabilizado. Mas isso tem... Assim, ó, a gente não sabe, né? Mas também fica muito fácil. Eu vou só aqui, vou fazer uma argumentação diabólica aqui. Fica fácil também para um advogado vazar e dizer que foi o Ministério Público. Diz assim, olha, eu tenho aqui, isso aqui prejudicou meu cliente, foi o Ministério Público que vazou e meu cliente está prejudicado. Fica, né? Como estratégia de defesa. Então, é assim, ó, quando a gente vive num país de impunidade, é fácil. É que nos Estados Unidos isso não acontece por quê? Não, lá não acontece. Olha aqui, ó, Luciano Porque a cuica ronca, né? Luciano Pereira está nos assistindo em Garanhuns, lá em Pernambuco. Acerca das ilicitudes da utilização das conversas do Moro com o Deltan, gostaria de acrescentar ao debate que tais provas não podem ser utilizadas para acusar os procuradores nem o juiz Moro, mas podem perfeitamente ser usadas para a defesa do ex-presidente. É pacífico na doutrina e na jurisprudência o uso de provas ilícitas para o benefício do réu. Luciano Pereira de Garanhuns. Muito bem. Tá certo. Pô, e que honra sermos muito bem. Mas é que veja, assim,
É que me parece que, eu volto a dizer, eu não tive acesso aos diálogos, mas é que os diálogos não têm nada de conteúdo que inocente o Lula. Ela pode provar, eventualmente, a suspeição do juiz. Sim, a parcialidade. A parcialidade do magistrado. Bom, até que ponto essa parcialidade é suficiente para que se anule o julgamento ou o julgado? Isso é que nós estamos discutindo aqui. Não, mas eu acho que... Eu tenho essa prova ilícita é suficiente para a gente produzir como efeito a nulidade de todo o processado? Não, aí eu me desculpe. Aí essa eu vou aqui é a dúvida. Uma vez tido o juiz como parcial, os atos decisórios são todos nulos. A parcialidade contamina todos os atos decisórios. Vou dar um exemplo que te deixa numa situação ruim. Vou te dar um exemplo. Por favor. Isso aí é da regra. Aquele juiz de São Paulo, juiz federal, que apanhou 23 anos de reclusão, teve cassado sua aposentadoria, inclusive, Rocha Matos. Como é que ficam, eu como jurisdicionado lá, ele julgou lá matéria criminal, ele é mais do que parcial, ele é um ladrão, ele é um delinquente. Sim, com sentença transitada em julgado. Vamos anular todas as decisões dele. Eu também acho. Não, por que que não? Mas já não aconteceu. Isto já foi examinado, foi tentado e não houve uma petição que prosperasse no sentido da votação. Genaro, assim, ó, tu tem toda a razão. O juiz suspeito, evidentemente que os atos decisórios são nulos. Sim, muito bem. Agora, a questão concreta que você coloca é a seguinte: este caso concreto, esta prova ilícita, vai levar a tal? É admissível para que nós reconheçamos a suspeição dele? É isso. Concretamente, e consequência de nulidade disso, essa é a questão. Varíola, rubéola. Esse concretamente é suficiente. Varíola. Esta prova ilícita. Varíola, rubéola, poliomielite, meningite, gripe e muitas outras doenças deixaram de ser problema grave de saúde pública graças à vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre garante que a vacinação é segura, além de evitar doenças. As vacinas salvam vidas. Só entra no calendário nacional as vacinas com garantia de segurança e eficácia. Baixe o aplicativo Eu Faço POA. Eu faço com C, não com C cedilha, Eu Faco POA. Né? Hashtag Eu Faco POA e busque a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Você ainda pode se vacinar em um dos 4 postos de saúde com horário estendido até as 22 horas. Cuide de sua saúde. A prevenção é o melhor remédio. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. Confira mais informações no vídeo a seguir. Muitas doenças deixaram de ser um problema grave de saúde pública graças à vacinação. As vacinas são importantes para todo mundo, mas para algumas pessoas, como crianças e idosos, elas são imprescindíveis. Consulte o calendário nacional de vacinação e fique seguro. Basta procurar qualquer uma das 140 unidades de saúde de segunda a sexta-feira. O acesso aos serviços de saúde foi ampliado, com 4 postos com horário estendido até as 22 horas, a implantação de uma clínica da família na Restinga, com médico, dentista, farmácia e exames, além da abertura de 338 novos leitos hospitalares. Você tem muitas opções e nenhuma desculpa para não se vacinar. Baixe o app Eu Faço POA e busque a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Cuide da sua saúde. A prevenção é o melhor remédio. Prefeitura de Porto Alegre, fazendo juntos uma cidade melhor. O Conselho de Medicina e o CRF estão apurando denúncias sobre profissionais cubanos. Eles estariam realizando atividades que deveriam ser feitas por médicos e farmacêuticos, e isto tudo com o único objetivo: aumentar a venda de medicamentos sem levar em conta a segurança da saúde da população. Cremers, na luta pela saúde. A Vinhos do Mundo é como todos nós, apaixonados por vinhos. Apreciamos os melhores Malbecs argentinos, o singular Creminer chileno, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França, a melhor expressão da nossa serra, da Serra Gaúcha. Por isso trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br.
Cooperado Unicred. Conheça o crédito habitacional do Unicred. Com ele você consegue financiar seu imóvel de um jeito rápido, seguro e cooperativo. Você pode financiar até 100% do imóvel e ainda tem isenção do IOF, é uma empresa cooperativa. Fale com o seu gerente e aproveite todos os benefícios que uma instituição financeira cooperativa pode oferecer, como o crédito habitacional. A Unicred tem o crédito habitacional para os senhores. E vamos agora ao Dr. Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelles e sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais premiado médico brasileiro no exterior. Com vocês, professor Dr. Gilberto Schwartzman. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. Até bem pouco tempo, eram considerados hipertensos as pessoas com pressão arterial maior do que 14/9. Os cardiologistas agora estão propondo novos limites para definir a hipertensão arterial. Os níveis máximos devem ser 12/8. Se possível, as pessoas devem medir a pressão em casa, com aparelhos bem regulados, ao menos uma vez por ano. Ter um aparelho bem calibrado em casa não é uma má ideia. A braçadeira do aparelho deve ser adequada ao diâmetro do braço, na altura do coração, e deve-se ficar pelo menos 10 a 15 minutos em repouso antes de insuflar o manguito. O ideal é fazer 3 medições de cada vez, com pequenos intervalos entre elas. No Brasil, nem hipertensos graves tomam cuidado com a pressão. Níveis acima de 12/8 devem ser motivo de uma consulta médica. Podem não ser tão normais assim. Se for esse o seu caso, converse com seu médico. Sabe o que mais mata no mundo? Pressão alta. Boa noite, Paulo Sérgio. Claro que podemos ver irregularidades em tais diálogos. Apenas uma pergunta: vamos crucificar a direita por isso? E tudo que é deixado de lado para atender às pretensões da esquerda podre que roubou, afundou este pobre país? Decisões absurdas, não vou dizer de qual corte, para favorecer a uma corja bolivariana? Tudo pode. Um abraço a todos, principalmente aos juristas do programa, que sempre tornam este programa melhor. Muito bem. Mas nós, pelo menos até agora, e eu também, particularmente, tanto o Nestor quanto o meu querido procurador, nós não entramos no mérito, na questão política, na questão ideológica, absolutamente não, e nem quero entrar nesse ramo, nesse lado. Até porque se entrasse, todo mundo sabe qual é a minha posição, do ponto de vista ideológico, né? Nós estamos apenas constatando fatos e a repercussão do ponto de vista técnico-jurídico. Apenas isso. Apenas isso. A Paula de Porto Alegre está dizendo aqui que o doutor Eduardo, procurador Eduardo de Lima Veiga, orientou uma das partes como agir. Eles fizeram o que ele disse e ganharam. Paulo de Porto Alegre. Sim. Ela está entendendo que o senhor está dando razão ao que fez o Moro. Não. Nós chamamos de Moro Estadual. Moro Estadual. Moro Estadual. É assim, é só para dizer, como é o nome dela, Paula? Paula. É para dizer, eu quis ilustrar que acontece esse debate leal entre as partes, e eu era parte, quando se está num processo e há respeito entre as partes. A prova estava ali, aberta para todo mundo, e eu disse para eles que achavam que eles deviam insistir num ponto da prova. Eu vou dizer mais um negócio. Leal. Eu vou dizer mais uma coisa que vem... Olha o Rafael aqui. Tu não precisa... Mas eu era parte. Eu era parte também. A imprensa esquerdista que defende presidiário corrupto, a culpa é da imprensa. Tudo isso vai rebentar na imprensa. Corrupto mostra o quanto é canalha defender os criminosos que vazaram as mensagens privadas entre o juiz federal e o procurador da República quando eles estavam apenas tratando e falando de bandidos. Rafael... Mas eu quero fazer o seguinte exercício. Eu quero me colocar agora na posição de advogado do presidente Lula. Porque não houve desmentido, né, nem dos procuradores, nem do Moro, porque eles podiam dizer, não, isso nunca existiu, não é verdade. Esse diálogo não é verdade, isso é invenção, foi forjado. Não houve. Fake, então, fake. assim, eu vou tomar como verdadeiros esses diálogos e que existe essa conversa de WhatsApp. Eu sou advogado do presidente Lula, eu quero me apropriar dessa conversa, porque eu preciso disso para fazer defesa. Como é que eu faço isso? Quer dizer, eu preciso, nesse momento, eu deveria estar sentado no escritório fazendo uma cautelar de busca e apreensão dos celulares do ministro e dos procuradores da República. Eu quero que eles sejam periciados. Eu preciso fazer uma perícia nisso. Porque eu tenho, assim, um indício de que houve um conluio entre
o Ministério Público e o então juiz da causa. A comprometer a imparcialidade do jogador. Do jogador. E eu preciso, isso é sério, o meu constituído está preso, condenado há 12 anos, existe um segundo processo em que as mesmos procuradores e o mesmo juiz atuou, em que ele também foi condenado por eles, uma segunda condenação, então eu vou tentar uma busca e apreensão disso para tentar materializar isso. Exatamente, então, assim, pode acontecer. Uma vez materializado isso, que eu preciso documentar isso de alguma forma. Então, materializado isso, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com habeas corpus imediatamente, se eu consigo materializar. Um problema aí que hoje eu tô dando... esbarrar na prova ilícita. Não. Alguém disse assim, não vou te dar Sim, mas tem um bem maior a proteger. Tem um bem maior a proteger que é a liberdade. Eu tô tentando, porque a dificuldade é assim, ó, só o que eu tenho por enquanto é uma notícia num site dizendo que isso teria acontecido. Agora, eu preciso... A materialidade não tem. Eu não tenho. Eu preciso ir atrás, quer dizer, eu tenho que aprender esses documentos. Agora, é muito recorrente nas nossas conversas, nossas tanto privadas como com amigos, essa questão que foi levantada oportunamente pelo nosso telespectador, que é a questão do direitismo, do esquerdismo, etc. e tal. Mas olha, para fazer caridade, para, por exemplo, ajudar a Venezuela, tu precisa ter uma estrutura de gente, de pessoas e uma inteligência para poder ajudar. Não chega lá e despeja comida no meio e acabou. Para fazer justiça, não é uma questão de ser de esquerda, ou seja, existe um regramento. E às vezes o telespectador não compreende por que é que nós somos apegados às regras. Porque sem as regras, nada funciona. As regras são a proteção do Fica uma terra de ninguém. Então eu sei que as pessoas estão exasperadas, porque esses 500 anos de corrupção do Brasil geraram uma impaciência nas pessoas e geraram essa tensão enorme que está na sociedade, uma sociedade dividida. Geraram a eleição do Bolsonaro. Claro, dividida. Então eu entendo, mas as pessoas têm que compreender que para conduzir o direito, tem um veículo que é o processo, ele tem que observar regras. Exatamente. Senão fica um negócio... Aliás, o pessoal tem que compreender. Olha, eu estou dando um pouco mais de espaço. Liberado golpe baixo. Por telespectador, o Antônio de Santa Rosa. Boa tarde, Paulo Sérgio. Peço aos júris consultos da bancada se os ilícitos cometidos por procuradores e magistrados serão considerados lícitos pelo simples fato de a fonte ser ilegal? Está perguntando. Isso é uma questão... Isso é muito complicado. Isso é o que nós colocamos em que é o dilema de todo o problema. Isso é uma coisa muito complicada. Isso é muito complicado. Agora, duas coisas. Em primeiro lugar, a questão da garantia. O pessoal tem que compreender que a Constituição Federal é de proteção ao indivíduo. Nada mais é que 2 pesos e 2 medidas. Quando eu sou, pode. Quando não sou eu, não pode. Agora, voltando a defender aquela senhora que disse que o nosso querido procurador teria auxiliado alguém. O que se tem que se dar conta é o seguinte, chama-se promotor de justiça. E, na verdade, o que interessa ao Ministério Público é fazer a acusação, cumprir seu munus, mas fazer justiça. Então tá aí, já protegeu o Dallagnol. Pronto. Não estou protegendo o Dallagnol. Não estou protegendo o Dallagnol, mas o Dallagnol foi, em vários episódios, já disse aqui, foi fascista. Mas ele queria fazer justiça. Não queria fazer Pela justiça. tua tese, né? Não queria fazer justiça. Não, mas é que naquele ponto específico, na história que eu contei, me interessava que aquele ponto fosse debatido nos autos e não tinha sido debatido ainda. Eu esperei que em algum momento eles arguíssem aquilo e não foi arguído. E eu queria que aquilo fosse debatido. Exatamente. No interesse da justiça, era importante que aquilo fosse debatido. Claro. Então eu chamei a atenção deles e disse assim, olha, vocês precisam explorar esta parte aqui na defesa dos clientes de vocês que vocês não estão explorando. Sim, eu continuo convencido de que houve o crime, mas vocês precisam explorar essa parte. Mas uma coisa é o Ministério Público agir para defender o interesse, defender a justiça. E no outro caso do Dallagnol, foi para punir. Completamente diferente. Mas ele achou que punir dava justiça. Não. Isso não. Punir não. Punição ilegal não. Não, mas ele acha que não é. Punição sem o devido processo. Ele acha que ele pode ultrapassar algumas garantias. Punir sem o devido processo legal, não. Por favor. Então, não deveria ser titular impedido de julgar o Zé Dirceu? É fogo trocado. Se a moda pega, não sobra nenhum para julgar. Alexandre Lau, que é o nosso colega aí do Center Ótica aqui, ó. Tô bem de óculos, não. Aliás, boa recuperação, Alexandre Lau. Fez uma plástica, olha aqui, ó. Se levou uma foto
do Alain Delon nos bons tempos. Os bons tempos. Quero ficar igual. E tá aí, depois. O Sol por Testemunha, o grande filme. Alexandre Lau, um beijo aí, nosso centro erótico aí. Alexandre, a gente fez. E fica uma pergunta, isso aí prejudica o Moro como ministro da Justiça ou fortalece? Eu acho perante aqueles que foram beneficiados, que é a direita, não pode, com as atitudes... Sem nenhum viés ideológico, por favor. Todo mundo sabe o que eu penso ideologicamente, mas eu estou falando agora sem nenhum viés ideológico. Não, eu acho ultradireita. Todo mundo sabe. Eu acho que pode prejudicar o ministro. Não com o pessoal do governo. Não pode prejudicar. Vamos aprofundar? Não, ele pode. Ele está prejudicado e ele será um zumbi político. Exatamente. Por duas razões. E aí, se ele for para o Supremo, vai ser governo. Não. Primeiro porque já havia em relação a ele essa questão de ele ter aceitado... Sim. Agora com este fato. Exatamente. Ele que tem um projeto de lei... Nas hostes jurídicas. Que prejudica os parlamentares, porque aquilo ali... Sim. O projeto dele prejudica os parlamentares. Menos ainda... As iniciativas dele vão andar no Congresso Nacional. Exatamente. E ele vai ficar nessa espera aí de vaga do Supremo, onde vão se arregimentar forças. Aí eu quero ver a sabatina dele. Se ele for indicado. Não, tivemos já uma sabatina extremamente rigorosa do ministro Fachin. Uma sabatina que começou às 4h15 da tarde e foi às 11h30 da noite. Exatamente. Por causa do viés ideológico dele, né? Do Fachin. Bom, provavelmente a do Moro será dois dias de sabatina. Se acontecer, se ele for julgado, dependendo do que acontecer. Então, eu acho que não vai prejudicar. Eu acho que ele já está prejudicado. Também acho. Eu acho que no governo, ele está prejudicado nas hostes jurídicas, porque no governo ele está fortalecido. Mas qual é o ministério dele? Da Justiça. Ele está prejudicado como mecânico que tem uma oficina. Sim. Tá horrível. Horrível a situação. Mas o problema é... Tu acha que o Bolsonaro ficou descontente com tudo que ele fez? Se é verdade tudo que a gente está vendo. O Bolsonaro está exultante, vai bancar ele e vai prestigiar ele. Mas o ofício dele vai ficar extremamente prejudicado. Exatamente. Porque o ofício dele como ministro da Justiça, o que é? É encaminhar projetos de lei de interesse do governo, é dialogar com os tribunais, é ver dialogar com o parlamento. As questões aí, por exemplo, da questão dos presídios. E onde essas iniciativas desembocam, ele vai estar inviabilizado. Então ele vai, no ofício dele, eu não estou dizendo isso com prazer, no ofício dele ele está muito inviabilizado, muito problematizado. Dele com o parlamento está seriamente comprometido. Paulo Sérgio, está parecendo que aconteceu na Itália, uma verdadeira máfia que a todo custo quer derrubar o governo. Tem muito dinheiro envolvido nisso. Eu não discordo que há uma iniciativa muito forte de subterrâneos e bastidores para derrubar o governo. Não há problema nenhum. Eu acho que o Bolsonaro conseguiu, o presidente Bolsonaro conseguiu algo que o Lula não conseguiu e nem os governos conseguiram. O Bolsonaro conseguiu arregimentar setores contra ele. Vou dar um exemplo. Eu sou assinante do Estado de São Paulo e da Folha também. A Folha de São Paulo ela é absolutamente contra o governo, inclusive do caderno de turismo e do caderno de cultura. Ela é contra. Quem compra o Estado de São Paulo, eu sei o que eu vou encontrar lá, eu não acho nada de desonesto nisso. Muito pelo contrário. Até acho louvável que os jornais... O tradicional Quatrocentão Estado de São Paulo também está contra o grupo. Está reiteradamente em editoriais. Há 9 críticas contra o Bolsonaro e uma na ferradura. Então, quer dizer, a situação do Bolsonaro, do ponto de vista de mídia, só que hoje tem uma outra coisa que levou ele a ganhar a eleição. Tem o faroeste, a terra de ninguém, que é as redes sociais. Neste campo, aí já é essa... Hoje repercute menos a imprensa e mais as redes sociais. Então... O que se salva desse viés ideológico em defesa do Bolsonaro é alguma coisa das página final da Veja com o Guzzo. Né? Ali ele tem alguns artigos ali que ele mais ou menos defende o Bolsonaro. Na Veja, o Guzzo. Ali, como dizia o Carnelucci, ali vareia. A Fernanda aqui, a Fernanda espertamente pergunta aqui. E pode juiz de primeira instância se sobrepor a um juiz de segunda instância ou de uma decisão de segunda instância? Claro que não, foi o que eu disse aqui. Pois é, mas de cima disso que ela está perguntando se pode isso. Não, evidentemente que não. Isso é uma quebra absoluta da hierarquia, do princípio da submissão do juiz de primeiro grau a juiz de segundo grau, por favor. Esse episódio foi um equívoco do início ao fim. Sim, começou lá e terminou aqui. Não, começou aqui. Não.
O descumprimento, quer dizer... Não. A decisão... O absurdo de despachar aqui. Não, isso é outra coisa. Não, é a mesma coisa. Essa é outra... Não, não começou falando... lá. O absurdo começou aqui com a concessão, foi para lá, foi... Sim, foi um absurdo do início ao fim. A decisão aqui é equivocada... Não, assim, ó... Mas é decisão judicial. Sem tratar do conteúdo, porque o conteúdo eu posso concordar ou discordar, a questão toda é o seguinte, é que a regra de competência é o seguinte, quando o juiz recebe e se dá por competente, a regra exclui todos os outros. Essa é a regra de competência. Sim. Quando um juiz diz assim, ó, eu sou competente, quer dizer que todos os outros são incompetentes. Exatamente. Então, quando o Favreto aqui, que estava de plantão, era fim de semana, ele recebeu aquilo, primeiro juízo que o juiz de plantão tem que fazer, o desembargador de plantão no fim de semana tem que fazer, ele tem que dizer assim, isto é matéria de plantão? Quer dizer, isso é matéria de urgência? Quem é que disse a matéria de urgência ou não? O plantonista. O plantonista é que decide. E ele pode estar errado? Ele pode estar errado? A decisão pode ser tecnicamente errada. Ele pode estar errado. E o que ele disse? É matéria de plantão e eu sou competente. Decido. Solta. Tem que soltar. Vamos agora ao ponto final, com Gimo qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Está correto agora. Já que está com a palavra, o seu ponto final. Voltando a esse tema, a decisão do desembargador Favreto foi no limite de sua competência. Agora, a meu sentir, absolutamente equivocada. Isso é outro detalhe. Agora, ela tinha que, de qualquer maneira, equivocada, ela tinha que ser cumprida imediatamente. Segunda-feira chegaria no relator, que podia rever. E aí, então, vai para o relator e o relator vai reformar, ou vai para o colegiado. Bom, aí, então, o Sérgio Moro não deixou cumprir. Mas ele estava em férias. Mas não deixou cumprir. E não deixou cumprir. Grave. Que é pior ainda. Mais grave. Que é pior ainda. Eu fico pensando aqui... Ele não deixou cumprir a decisão do desembargador. Eu fico pensando aqui numa frase que eu já usei. O que pode os trabucaços do Rábula da Barra do Ribeiro, como eu, contra os comandos nucleares do Eduardo e do Genaro? Mas vocês vão me desculpar. Aquilo não é matéria de plantão, nem aqui, nem na China. Não, aquilo foi uma emboscada. Pode ser. Então não era matéria de plantão. Pode ser. Não era matéria de plantão. Mas quem é que vai dizer que não é matéria de plantão? Ele não era o juiz competente. Mas quem é que tem competência para dizer que não é? Ele cedeu por competente, por achar que era de plantão, de forma completamente Habeas é matéria de plantão. Não é matéria de plantão. Como não? Um réu preso há vários meses. Isso é outra coisa. Por favor, não é outra coisa. Habeas é matéria de plantão. Isso depois como qualquer liminar. Isso depois foi dito pelos advogados que ficaram imaginando que dia que estaria o sujeito que ideologicamente afina. Tu foi escolher juiz certo, isso é um detalhe. Agora, que é matéria de plantão, habeas é nitidamente matéria de plantão, por favor. Eu entendo que neste caso, negativo. Não vejo problema algum com o Sérgio Moro. Vejo problema em um juiz de plantão soltar o Lula no fim de semana e ainda jantou com Paulo Paim para fazer a trama. Rodrigo de Cachoeirinha. Este advogado é muito esquerdista, deveria trabalhar na Globo. É certo, está tudo errado... Quem é o advogado esquerdista? Você já virou advogado? Tem dois advogados aqui. Qual é o esquerdista? Primeiro que sabe muito. Vem aqui nos atrapalhar. Eu só pode estar falando, eu tenho a impressão do Favreto, que é desembargador. Que é desembargador oriundo da classe dos advogados. É o Genaro que é o advogado. Mas só eu estou aqui advogado também? Claro, ele é advogado. É o Genaro. Esse aqui de esquerdista não tem nenhum. Não, desculpa. Não, eu conheço esse time aí, nenhum aqui. Não. Mas e o ponto final, Nestor? Não, o ponto final era, só repisando esse assunto que é momentoso e foi muito bem abordado por todos vocês aí. Eu acho que nós vamos ter que aguardar aí os próximos capítulos disso, mas o mais relevante de tudo é que isso vai causar ainda uma polarização maior, vai causar, acho que algum mini terremoto no Supremo, porque acredito que pelo menos dois ministros vão abraçar essa tese da nulidade absoluta, penso pelo modo como eles conduzem a questão, mas nós saberemos agora nas próximas divulgações que vai acontecer que eu chamo de Wikileaks brasileira, nós vamos saber que novos elementos. Mas eu imagino que os elementos mais pesados tenham sido editados e tenham sido colocados agora, porque até para dar força e dar repercussão. Não sei se eles estão fazendo a conta-gotas, né? Para dar... Eles vão fazer a conta-gotas, mas acho que as gotas que virão
não serão... Não se sabe, né? Não, mas não se sabe, mas pensa assim, ó, se tu tem um elemento explosivo e tu quer que esse assunto ribombe, tu tem que colocar no início a munição que tu tem de melhor. Tu não coloca no segundo, porque aí, se cair no desagrado da mídia a tua primeira dosagem, quando tu quer voltar com a segunda mais forte, tu já está muito mal. Aí vai repercutir. Então parece-me que isso vai repercutir. Mas, vamos ver. Isso aí não tem como não repercutir. Vamos ver o que vai acontecer. Seu ponto final, doutor Eduardo Lima Veiga. Eu tenho a impressão que nós vamos ter uma repercussão enorme aqui agora. Eu comungo da impressão do Nestor também que... Tem algumas coisas assim que são muito características, talvez a gente não consiga fugir. Não dá para admitir, em algumas profissões, tem atributos que são intrínsecos dela. A valentia pessoal ou a não covardia é um atributo militar, quer dizer, tu não admite que um militar seja covarde, como tu não admite um juiz que não seja imparcial. Quer dizer, o juiz precisa ser imparcial. A imparcialidade é da essência do juiz. E isso compromete completamente o exercício da judicatura. Isso é muito sério. Nós temos que ver exatamente o conteúdo de cada uma dessas. Exatamente. Porque tu mandar um WhatsApp e dizer assim, pô, vocês vão ficar um mês aí sem fazer uma operação, tem que ver o contexto exatamente o que foi isso. Porque pode ser também um juiz que queira trabalhar, que está querendo, vamos lá e tal. Tem que ver o contexto. Mas se ele participou mesmo da estratégia da acusação, da montagem, do comportamento de como o Ministério Público foi atuar no caso, ele compromete a judicatura, compromete o julgamento, e aí eu lamento dizer, não vejo outra solução que não seja anular os atos decisórios. De aniversário, no último sábado, desembargadora Denise Oliveira César, o Sérgio Brito, o deputado federal Olavo Bilac Pinto Neto, o deputado Carlos Aratini, o Odílio Balbinotti, o Rudinei Eduardo Fonseca, nosso colega da Rede Pampa, nosso diretor técnico, a Elisa Gadré, esposa do nosso presidente Alexandre Gadré, um beijo para ela, vou dar um beijo para o Rudinei, depois ele vai se queixar. Claro. Um beijo para abraço para o Rudinei, Elisa Gadré. O Romeu Schneider também está de aniversário, ele que é dono da Kaizen. Sim, mas aqui eu nem sei o que é Kaizen. Sabe o que é Kaizen? Sei. Eu não sei o que é. É uma revenda de automóveis, né? Hein? É uma revenda de automóveis, não sei, Kaizen. Não sei. Acho que é. Nunca ouvi falar. Não sei. Eu conheço ele, não conheço a revenda Palpito. dele. Não conheço a revenda dele, nem sei revenda qual de automóvel. E boa, e grande. Sim. Mas nunca ouvi falar. Um abraço. Roberto Agabardo, Darcy Giovanella, o Gustavo N., o Ivan Rasolin, irmão do Armindo, que foi deputado lá por Santa Catarina, de Laje, Santa Catarina, o Sidney Simeonádio, a Georgiana Fauri, a Denise Ruticai Pereira, Roberta Agstran, entre tantos aniversariantes do sábado. No domingo, o desembargador João Armando Bezerra Campos. Grande, um abraço. Grande João Armando Bezerra Campos. O a procuradora de Justiça, Solange Maria Palmas Alves, conhece, né? Sim, muito. Estava de aniversário, deve ter ligado para ela. Sim. O Roberto Pauletti, o maior craque de futsal do Rio Grande do Sul. Grande amigo. Abraço. Pena que nunca jogou na CBF. Abraço, Hoje eu fui lá, Farroupilha, almocei lá com o Clóvis Tramontina. O grande figura. Ele é ótimo. Grande amigo, grande parceiro. Também o Rafael de Camelli. Também a conheço. Renata Appel, nosso ex-secretário, né? Isso. Camelli, entretanto. E hoje, o Ney Barzotto, a Alice Esvain, Ruth Belk, o Moroni Torga, o Príncipe Felipe. O Príncipe, realeza. 100 e tantos anos. Majestade. O promotor corregedor Adriano Teixeira Knaip, ele é corregedor ainda? Promotor corregedor ainda. O procurador de Justiça Luiz Aquiles Petit Bardot. Bardot, grande amigo. Comodoro Bardot. Bardot. Olívio Dutra. Um abraço de aniversário dele. O Eliseu Pereira, da Savaralto. Essa eu conheço. Anuncia aqui na Rede Pampa essa. Eu conheço a Savaralto. Onde eu compro meus carros. O Mauro Kiniginic, hein? Onde eu compro meus carros. Sim, só Mercedes. Do Eliseu. Não, eu não chego a tanto. Posso fazer uma pergunta para ele? Posso fazer uma pergunta? Cartazini, quanto não ganha um animal desse? O Paulo Lomando. A sua continência é para quem hoje, doutor Eduardo? A minha continência? Ai.
Tá com dificuldade. Eu tô com dificuldade. Vai pro Moro, vai pro Dallagnol. Não, vai pro... Para esses não. Aí não dá. Vai pro Intercept, vai Para pra quem? esses não, pô. Pra ninguém? Não, eu vou passar a continência hoje, não estou inspirado. Eu tô inspirado. Vamos ver até o fim, vamos E ver. a tua, Nestor? Não, eu vou fazer uma continência de ordem genérica a todos os que se dedicam a esse duro ofício aí de julgar e o fazem com isenção, com tranquilidade. Desembargadores que recebem a gente do Tribunal Raro. Aqui tem uma desembargadora que é braba, que os advogados não gostam de receber, mas a maioria dos desembargadores do Tribunal de Justiça gostam de receber os advogados, porque sabem que o advogado faz parte da administração da justiça. Claro. Muitas vezes a gente discute um tema e aparece uma ideia, uma luz sobre um determinado tema, como esse que nós discutimos agora, onde a controvérsia estabeleceu exatamente sobre a questão do plantonista, porque o desembargador Gebrandski, ele era o juiz competente e que, portanto, excluía todos os demais. Aí que deu toda essa controvérsia. Não estou entrando agora de novo no mérito, aí que veio toda essa controvérsia. Mas de quem tem serenidade para julgar, a gente bate continência, porque não é um ofício fácil. A minha continência é para o meu querido amigo Eduardo Macedo Linhares, que hoje está lançando um livro da sua biografia. É, exatamente, lá na Pocket. Lá na Pocket, lá do Ivan Pierre Machado. Pierre Machado. Eu já comprei o livro Eu vou trazer ele aqui. Eu vou trazer. O livro ele está vendendo, por uma importância que não interessa dizer, mas em benefício da Santa Casa. Mais isso, é uma ação meritória. Eu já comprei o livro e estou indo lá agora para pegar o autógrafo. Ele está lá agora dando autógrafo. Um abraço, meu querido Eduardo. Eu tenho que ir no aniversário do Luiz Carlos Maroto. Mas eu vou trazer eu posso trazer o Eduardo aqui? Pode, claro. E o Eduardo é de uma família que faz parte da história da agropecuária do Rio Grande do Sul. Vou fazer a minha continência. Agora o meu querido amigo Fabiano Dallazen, que assumiu para o segundo mandato na sexta-feira, o segundo mandato como Procurador-Geral de Justiça. Nós fizemos a continência sexta-feira para ele aqui. Eu só fui ao jantar, eu não pude ir à posse, porque era no horário do programa. Mas lá vai para ele a minha continência. Ele teve uma excelente gestão, equilibrada. Ponderada, absolutamente ponderada. Sempre o consenso. Aliás, como a minha querida Simone. Antidissenso, Agora eu vou matar vocês. Tá? Minha continência. A minha continência vai para os artilheiros do Brasil aí. É o meu irmão, o Edson. Muito bem. Ao General Mourão, que também é artilheiro. Denardi. O Denardi, que é o detubo. Tu tem o decano, né? Na artilharia é o detubo. Já está falando de canhão, o detubo da artilharia. José Carlos Denardi. A minha continência a eles, são os que a gente mais conhece aí, né? E ao presidente da República, né? O Jair Bolsonaro, que é artilheiro também. Tu vem com time de artilheiro, hein? Muito bem. Tem 4 aqui. Tomara que acerte um alvo. Eu não preciso dizer que... E o alvo é o bem-estar do Brasil, do povo brasileiro. Crescesse agora na parada, hein? Falou em milico, tu cresce. Mas claro que cresce. Que coisa, o Alfonsinho cresce quando fala em desembargador. Tu cresce quando fala em milico. É isso aí. Nós crescemos. Sim, mas se eu vou crescer para falar de desembargador, eu estou fazendo autoelogio, jamais faria isso. É verdade, mas tá bem, tu tá bem, Leonardo. Mas tu tens uma rica cara de general de pijama. Não, mas é verdade. Pois é. Rica cara de general de pijama. É muito bom esse Paulo Sérgio. E do Detubo. Mas não me diga que eu sou desembargador de pijama. Tá louco. Não me diga que sou desembargador de pijama. Agora gostou desse meu continência? Muito boa. Então te redime, agora eu faço para eles também. Muito boa. Está feita para eles todos. Aos artilheiros. Aos artilheiros. Teu pai era veterinário. Veterinário. Coronel Veiga. Mas antes ele fez CPUR de artilharia. Ele fez o CPUR de artilharia? Aquela famosa turma que explodiu uma mina aqui. Morreram uns quantos CPUR? Morreram 12. 12, né? E ele estava naquela instrução em que estourou a mina. Claro. Ele saiu ferido daquela instrução. Ficou noticiando vários... foi na década de 50, né? Foi. Muito. Mas não esqueça da cavalaria, eu tive um tio general da cavalaria. Tive um tio general da cavalaria. Estragar o aniversário da artilharia com a cavalaria. Um tio general da cavalaria. Estou homenageando o meu tio. Tu me falaste aqui artilharia, me passou milhares de coisas pela cabeça sobre artilharia, artilheiros, mas deixa assim, não vou falar. Tu se lembrou do Jardel? Cavalaria é o charme. Grande artilheiro. Cavalaria é o charme. Grande artilheiro. É verdade. Chuteira de ouro na Europa, 2 anos consecutivos. Nossa, jogava muito. Fui ao Jogo do Brasil no domingo. Tristeza de público. Eu passei. Eu ganhei os ingressos. O jogo 7-0, um jogo ruim. Acabou o Honduras, que já joga muito mal, jogando com 10 homens, 70% do tempo. Mas são meus convidados para assistir a minha seleção,
jogará aqui contra o Japão, será um episódio Seleção feminina lá. espetáculo. Mas ela ganhou Amanhã, agora no quinta-feira, centenário, né? Uruguai e Japão. Ela ganhou no centenário agora, o fim de semana, né? O último amistoso. Antes da Copa América. Foi de quem? Vocês brasileiros, vocês têm uma seleção Estou importante. enfrentando o rapaz. Que rapaz? Ganhou 3-0 no centenário. Isso. Hã? Isso. Nossa seleção... Tu assistiu o jogo? Não sabe, nem Rapaz, viu. Eu vi. Eu vou a Montevidéu para ver os... Tu acredita que eu sou tão... E assim estamos Fanático, encerrando eu vou Montevidéu, o meus Pampa Debates de hoje. Agradecendo o Dianaro, ao Nestor Rain, Eduardo Lima Veiga, debatendo um assunto que... É aquela velha história, né? Hã? É por essas coisas que eu não entendo certas coisas. Exatamente. A gente tem que debater, lamentavelmente. Obrigado aí, vem Jornal da Pampa, aqui de Porto Alegre, com a nossa Vera Armando do Interior, com os nossos apresentadores locais. Obrigado, até amanhã. Olha, cadê a velhinha? Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.